do Ogro Historiador, aqui é a Sabrina. Esse é mais um episódio do Unguento do Ogro e hoje nós vamos falar sobre um termo que provavelmente todo mundo já ouviu muito, mas como tudo, merece alguns esclarecimentos. O tema de hoje é antissemitismo. E o que é antissemitismo? No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. O significado de antissemitismo é a aversão a qualquer pessoa de origem semita, sendo semita um grupo étnico do qual faziam parte os hebreus, fenícios, entre outros povos, incluindo os árabes. Hoje o termo é usado quase exclusivamente para se referir ao preconceito contra os judeus e sua perseguição. O que nós chamamos de antissemitismo hoje remonta a teorias racistas surgidas no início do século XIX, na Europa, que surgiram se relacionando muito mais a causas econômicas e políticas do que religiosas. Mas a perseguição aos judeus é um fenômeno muito mais antigo. Uma palavra muito importante para compreendermos a história dos judeus é diáspora. Por diáspora, entendemos a dispersão, o deslocamento forçado de um povo, e a primeira diáspora judaica foi a expulsão dos judeus pelos romanos do território que hoje é a Palestina. A partir daí, os judeus formaram comunidades em todo o mundo, principalmente na Europa, e procuraram manter sua identidade cultural. Na Europa medieval, os judeus já ocupavam diversos territórios, mas principalmente a região da Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. E apesar de períodos de certa liberdade religiosa, foram muito perseguidos pelos cristãos. E nisso, milhares de judeus foram condenados, torturados e mortos como hereges pela Santa Inquisição, espécie de tribunal da Igreja Católica de então. Aqui vale mencionar outro termo muito importante, que é gueto. Os guetos são espécies de bairros separados, onde vivem membros de uma determinada etnia ou grupo minoritário discriminado pela parcela dominante da sociedade. Os guetos de judeus surgiram com esse nome na Idade Média, mas foram retomados como uma das fases da perseguição nazista já no século XX. Na Idade Moderna, os judeus ocuparam especialmente as regiões protestantes, mais ao norte da Europa, e muitos começaram a se destacar em diversos setores, comércio, setor bancário e também intelectual. E é justamente no contexto dessa ascensão econômica e intelectual de judeus, no século XIX, que surgem as teorias racistas que eu falei antes, e o que nós chamamos de antissemitismo, que vai culminar no século XX, na Alemanha, na ideologia nazista e no Holocausto, quando aproximadamente 6 milhões de judeus europeus foram mortos. Mas espera, antissemitismo não é intolerância religiosa? Como é que pode ser racismo? Para entendermos melhor isso, temos que estabelecer o que é ser judeu. Ser judeu não é como é ser cristão. É possível ser judeu e sequer seguir o judaísmo como religião, o que quer dizer que é uma questão cultural e identitária, além da religiosa. Autores como Hannah Arendt, no livro Origens do Totalitarismo, fazem a distinção entre dois tipos de antissemitismo, ou como aparece na tradução para o português, entre antijudaísmo e antissemitismo. O antijudaísmo seria o que levou à perseguição dos judeus medievais e visava, em primeiro lugar, sua conversão ao cristianismo. Já o antissemitismo faz do judeu uma raça, com algo do qual o indivíduo não pode fugir, e é essa crença que vai pautar a perseguição nazista. Por exemplo, muitas pessoas que já haviam há muito se convertido ao cristianismo, mas tinham avós judeus, foram perseguidas e mortas como judeus. É claro que essa separação entre antijudaísmo e antissemitismo não é exata. Nem sempre foi suficiente, na Idade Média, que os judeus se convertessem para não serem perseguidos, mas isso nos ajuda a compreender as peculiaridades dessa questão. E após o Holocausto e a derrota dos nazistas, o antissemitismo acabou? Bem, não é muito difícil encontrar na internet estereótipos e teorias conspiratórias sobre os judeus sendo propagadas. Recentemente, em um vídeo no YouTube de uma música comumente tocada em casamentos judaicos, eu resolvi dar uma olhada nos comentários. Um erro. E me deparei com inúmeros ataques gratuitos e estereótipos sobre judeus que me remeteram a um livrinho lançado em 1905, na Rússia. O nome do livro é Os Protocolos dos Sábios de Sião e tem 24 capítulos que se apresentam como se fossem
atas de reuniões de líderes judeus e descreve inúmeros supostos planos secretos para dominar o mundo, por vias econômicas, manipulação da mídia e criando conflitos religiosos. Os protocolos dos sábios de Sião já foram desmentidos e já foi provado que o livro é, além de uma falsificação, plágio de uma outra obra mais antiga, uma sátira política contra Napoleão III, que nada tinha a ver com os judeus. No entanto, as ideias propagadas pelos protocolos fomentaram o racismo durante muitos anos na Europa, serviram às ideias nazistas e ainda hoje estão presentes. Afinal, quem é que já ouviu falar que os judeus dominam a mídia, dominam Hollywood, ou que os judeus são todos ricos e detêm o poder sobre os bancos? Muitos estereótipos advindos de um livro, criado com a intenção de culpar os judeus pelos grandes males da sociedade, são repetidos hoje, sem que as pessoas se deem conta disso. E isso tudo depois de cerca de 6 milhões de pessoas terem morrido, e de toda a lição que deveríamos ter aprendido. Por último, eu quero alertar para um tipo de antissemitismo que se disfarça de ativismo. Após a Segunda Guerra, em 1948, foi criado o Estado de Israel. E muitos judeus, entre sobreviventes e outros que não se sentiam mais seguros nos países em que viviam, foram para Israel. A criação de um Estado próprio foi uma grande conquista para o povo judeu, mas gerou diversos conflitos, em razão dos árabes e palestinos que já viviam na região. A questão palestina é um tema muito complexo, que nós podemos trazer em outro momento, e tem inúmeros apoiadores sérios, incluindo judeus, mas também uma rede que a usa como desculpa para destilar ódio contra comunidades judaicas, culpando o judeu como um povo ou individualmente pela morte de crianças palestinas, por exemplo, ou acusando a suposta ganância judaica, aqui a gente retoma novamente os protocolos, pelos problemas enfrentados pelos palestinos. Para finalizar, eu quero dizer que o antissemitismo não é um problema superado e que é perfeitamente possível discutir a situação dos palestinos e criticar políticas do Estado de Israel sem proferir argumentos antissemitas. Por último, como dica cultural, eu quero indicar o filme Em Toda Parte. Esse filme está no catálogo da Netflix e conta a história de Ivan, um judeu francês que, com a ajuda de um terapeuta, tenta lidar com esse duplo pertencimento, ser judeu e francês, e com questões ligadas à sua identidade judaica. Para isso ele relata algumas histórias de antissemitismo e como é a vida de um judeu francês na França contemporânea. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima.